Bem, nós estamos retomando o nosso estudo das quintas-feiras, o estudo do Evangelho, baseado na teologia, no conhecimento do nosso querido Carlos Torres Pastorino, que nos traz uma interpretação interessante sobre o Evangelho. Hoje, quinta-feira, estudo do Evangelho. Boa noite, Sandra. Sandra Mota, que Deus possa nos envolver, nos intuir, que os bons espíritos estejam conosco neste momento, para que nós possamos fazer o melhor, tentar extrair o máximo dos conhecimentos aqui que nos são trazidos por esses estudos, dos quais, de certa forma, nós estamos nos apropriando, porque nós estamos, digamos assim, bebendo numa fonte de conhecimento, uma fonte de estudo que nos dá um respaldo interessante, porque é baseado na doutrina espírita. Boa noite, Silvanira. Boa noite, Laudeci Santos. Dona Lúcia, lá de Areia Branca, minha querida amiga. Boa noite vocês que estão chegando. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos retomando, porque afinal de contas é importante que nós não percamos a sequência, não percamos o fio da meada, de acordo com o que nós nos programamos para esse estudo, não é? E na semana passada nós falamos inicialmente, o estudo hoje ele vai tentar trazer mais ou menos como é que foi que se deu e de que forma e o que se extrair da predição do nascimento de João o Batista. João Batista, aquele que foi, digamos assim, o precursor de Jesus, aquele que veio antes do Cristo para anunciá-lo, conforme já é naturalmente do conhecimento de todos vocês que têm algum conhecimento dos evangelhos, né? Daquela parte mais, digamos assim, superficial, daquilo que é trazido já mastigado pelos conhecedores, pelos estudiosos de várias denominações religiosas, sejam católicos, protestantes, né? Os evangélicos e até de nós que somos espíritas, né? Nós que fizemos alguns estudos, então nós trazemos aquilo que nós já estudamos. Então nós estamos tentando esmiuçar um pouco mais, para que, extraindo as informações com mais fundamento, com mais base, fazendo o link, criando uma ligação entre o que a doutrina espírita traz de conhecimentos e esses conhecimentos que servem de ferramenta, então, para que nós possamos estudar os evangelhos, né, aqueles que foram trazidos pelos 4 evangelistas, também fazendo uma ponte, uma ligação com o Antigo Testamento, porque as informações elas se conectam entre si, tá? Então nós precisamos estar envolvidos. E aqui e acolá a gente vai colocando en passant aquilo que nós já lemos, já estudamos também do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então na semana passada nós tratamos aqui dos 3 versículos seguintes. Nós já estudamos os 4 primeiros, né, de Lucas, do Evangelho de Lucas. Nós trouxemos ele para mostrar também a importância dele como evangelista, embora ele não tenha tido contato físico direto com Jesus, ele não conheceu Jesus pessoalmente, tá? Então ele acompanhou, na verdade, ele acompanhou na condição de médico, ele acompanhou Paulo na sua jornada e também manteve um contato muito estreito com Maria, a mãe de Jesus. Então ele escreveu o seu evangelho baseado no que ele ouviu e fez um trabalho maravilhoso, porque com os conhecimentos técnicos, científicos e de metodologia para escrever, então, e também sendo grego de origem, teve mais facilidade para escrever e, de certa forma, organizar cronologicamente os fatos que ele narra aqui. Tá certo? Então, boa noite, Leila, que chegou agora, e Neide Almeida também, que estão chegando. Deus as abençoe. Então, na semana passada nós tocamos, inicialmente, nós iniciamos assim, né, esses 3 versículos seguintes, né, o quinto, o sexto e o sétimo do Evangelho de Lucas. No quinto versículo, ele narra o seguinte, o evangelista: nos dias de Herodes, rei da Judéia, veja aqui, a gente vai tentar trazer isso com mais detalhes. Rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, estamos repetindo, viu? Da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Então tudo isso nós vamos destrinchar um pouco, para que vocês entendam como é que é bom a gente fazer uma análise
né, mais assim rebuscada na própria letra, no que está sendo dito. Ambos, é o versículo 6, ambos eram justos perante Deus, diz o versículo, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É o 6º versículo. No 7º, que está lá, vocês podem até acompanhar com o Novo Testamento que vocês possam ter nas mãos. O 7º diz assim, e não tinham filhos. Olha, Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos. Eles andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos, está dizendo aqui no 5º versículo. E também eles cumpriam os preceitos do Senhor. No 7º versículo ele fala que e não tinham filhos, acrescenta que eles não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril. E ambos, os dois, estavam em idade avançada. Pronto. Aí justificando, de certa forma, tudo o que vem a seguir na nossa colocação, através do estudo do nosso querido Torres Pastorino. Então, temos um fato que é real. Primeiro, né? Lembra que nós falamos do fato que é real e também do espírito, né? do sentimento de tudo, que envolve todo o fato, também é real. Os sentimentos, as sensações, a sensação mística é real, mas o fato também é. Tá? Então, temos aí um fato real. Esse fato se passou logo antes da chegada de Jesus a este planeta, ou seja, pouco tempo antes. Pouco tempo antes. Era o nascimento do precursor, João. Foi um pouco antes de Jesus. E ele, o João, ele foi denominado, todo mundo sabe, o Batista, cuja ocorrência dessa vinda dele havia sido predita por vários médiuns, que eram denominados na época de profetas, com muita antecedência. Muito antes disso, vários profetas já tinham anunciado que viria, né, o precursor de Jesus primeiro. Então Lucas, ele situa esse fato na história, historicamente. Veja a importância dele ser esse médico com conhecimento de como escrever, de como desenrolar, não é, um artigo, um livro, tá certo? Então ele situou o fato na história, apresentando ao leitor, tá? Quem estava lendo o seu evangelho, né, os seus escritos, ele apresentou ao leitor a época do acontecimento. Qual época foi? Aí ele vai dizendo que o pai de João, o Zacarias, o que era o nome dele, né, ele vai citar o nome, a idade e a profissão. E também vai dizer a mãe, dando-lhes a eles também a própria filiação, ou seja, de quem eles eram filhos, ou de quem eles descendiam. Veja como é que é a história que ele coloca, né? Então temos que Herodes, na colocação de Lucas, Herodes era o rei da Judéia, tá? E ele fora nomeado pelo Senado no ano 40 antes de Cristo. Ou seja, 40 anos antes do Cristo nascer, ele fora nomeado como rei. E ele tomou Jerusalém no ano 37 a.C., 3 anos depois que ele foi nomeado como o rei da Judéia, ele tomou Jerusalém. Ele conquistou e ele veio a falecer, a desencarnar 4 anos antes da era cristã, ou seja, antes do Cristo nascer. 4 anos antes, né? Mas quando ele foi sacerdote, Zacarias, nessa época, ele teve a revelação do nascimento de um filho. Está aí dizendo nesse texto de Lucas, embora já fora das possibilidades humanas, né? Ele falou que eles estavam com idade avançada. Então os fatos são claros e eles não necessitam de explicação. O fato é esse. Agora, muitos ensinamentos, no entanto, eles transparecem dessa narrativa singela e vamos estudá-los agora. O que é que a gente pode buscar além desses fatos que são reais? Então vamos buscar o seguinte, que Herodes, o Grande, porque toda a linhagem herodiana, né, era chamada de o Grande. Herodes o Grande. Ele não era israelita de raça. Não, ele não era israelita. Ele era indumeu. E fora convertido à religião judaica. Ou seja, ele não é de origem, ele não tinha o sangue hebreu, mas ele fazia parte, tá certo? Ali daquele povo, tá certo? Mas ele não era de sangue hebreu. Tá? Então Herodes ele representa aí, nesse momento, o homem ainda animalizado, o homem voltado ainda para a força material,
para o mando, para o despotismo, que apenas busca conforto, não é assim? E nós vemos até na política como é que funciona, né? As pessoas buscam conforto. Né? Aí a pessoa está pobre, agora vai entrar na política que é para voltar a ter o que tinha antes. Ou seja, é buscar o conforto, usar as posições de mando para poder viver confortável no meio da sociedade, mandando, tendo destaque. Então, ele representava isso, o Herodes. Também representava as sensações físicas que são inerentes ao reino vegetal. Há também as emoções que são inerentes ao reino animal. E ele se preocupava somente com a matéria terrena, a matéria transitória, porque para ele era a única realidade, a matéria, porque para ele é palpável. Né? O homem que ele é de mando, que ele tem o desejo do conforto material, o desejo de buscar os prazeres, as emoções mundanas, né? Então ele é assim. Ele tem essa postura, porque para ele o que é palpável é isso, são as emoções, são os desejos realizados, é o conforto, é a riqueza, é o poder. Então essa é a postura do homem nesse sentido. Esse homem que representa o ser ainda animalizado. Era Herodes assim. Pensemos bem nisso aí, viu? Então, o evangelista ele vai dizer ainda que Herodes era o rei da Judéia, só para a gente não se esquecer disso. Então, vamos observar com ela o que significa isso, ser rei da Judéia. Judéia significa louvor a Yahvé. Olha, louvor, Judéia, viu? Louvor a Yahvé. Que ali essa fase é a fase típica da personalidade. Porque ela ainda está sujeita aí aos ritos e às liturgias exteriores da religião, não é? Não é verdade? Louvor é evento. Então, o que é louvor? É você usar de representações, de atitudes exteriores, tá certo? Dos ritos, dos sacramentos, daqueles protocolos, de todas aquelas coisas que são feitas, né? E que se dizem sagradas para demonstrar que se é religioso daquela religião. Tá certo? Nós temos ainda que no Novo Testamento aparece com frequência a oposição entre as duas localidades. Sempre você vai observar no Evangelho. Judéia de um lado e a Galileia do outro. Tá? A Judéia, nós vimos, representa essa fase típica da personalidade, né? Que é a parte exterior. E a Galileia representa ou significa a região cercada, porque a Galileia era cercada. E ela exprime, então, o ambiente da individualidade, que a individualidade dela fica cercada, fica por dentro, não é verdade? E representa o horto florido, ou seja, a região inacessível ao povão, às massas, porque está cercada para que os profanos, os leigos, não tenham acesso, não possam penetrar essa individualidade. Então, são coisas que estão, de certa forma, opositoras, antagônicas. Então, Judéia e Galileia, dentro do Evangelho, nós vamos perceber que são opositores um ao outro. A Judéia de um lado, a Galileia do outro. A Judéia representando a questão da personalidade, das coisas exteriores, do intelecto, aquela coisa toda, e a Galileia representando o indivíduo, o ser espiritual. Tá? E esse ser espiritual ainda não é de acesso do povão, que ainda está ligado à Judéia, à personalidade. Então, logicamente, Herodes ele só podia ser rei. Ele só podia ser rei, porque o rei é denominador, melhor, é dominador, ele é déspota, é tirano, é quem manda. Então, ele era o rei da Judéia. Só podia ser o rei da Judéia, isto é, da personalidade inferior, porque isso aí é coisa de mundo, é coisa de matéria, da transitoriedade, tá certo? Já que só as coisas terrenas e materiais, só elas constituem o seu domínio absoluto. É ali que ele manda. O rei manda nas coisas, né? Nas pessoas externas. Por dentro, não. Por dentro é a espiritualidade, é o espírito, é a individualidade. Então a expressão nos dias de Herodes, que está lá, que a gente leu, há pouco a gente sempre lê, né? No 5º versículo começa assim, nos dias de Herodes. Então quando ele fala isso, nos dias de Herodes, essa expressão vai nos demonstrar que ali está o simbolismo que nos vai ser apresentado sob a capa dos fatos
os fatos que nós narramos, que estão lá nos versículos, que de fato eles aconteceram, eles se realizaram. E deve ser procurado na época em que a humanidade era preponderantemente, era maioritariamente, ou majoritariamente colocando assim, materialista, voltada apenas para a parte material. O lado do conforto, dos prazeres, da saciedade, da satisfação da carne, do corpo, cogitando tão só dos interesses dos corpos físico, sensitivo e emocional. Era aquela época. A época que Jesus precisava vir para tentar mudar todo esse cenário. O pessoal era voltado para, infelizmente, para os gozos físicos, os gozos do corpo, os gozos da carne. Então, nessa época e nesse ambiente, viveu na terra um sacerdote. Olha aí, tinha nos tempos de Herodes, olha a expressão, nesses tempos de materialidade, de gozos, de busca de sensações, de conforto, vivia um sacerdote. Né? E esse sacerdote, por mais baixas que sejam as condições ambientais, pode elevar seu espírito, ou seja, do meio do materialismo, do meio da busca pelos gozos, pode sim, dali, se extrair algo espiritual. Então, era esse sacerdote. Então, ele elevara-se em espírito, tal como o lírio que pode florescer num pântano. Não é verdade? Então, a palavra sacerdote, para que nós possamos ter em mente o que significa, ela na tradução latina, do grego, ela exprime o homem que se dedica. Olha, sacerdote, o homem que se dedica. Veja como é interessante, né? E vem assim, dos, né? Dotes, que é igual a dote, que vem doação. Dotar, doar, doação. Doação às coisas sagradas, tá? Que é o sacer, sacro, né? Sacra, sacrum, sagrado. Doação, cuidado das coisas sagradas. Então, sacerdote é, portanto, a criatura dedicada e devotada a Deus. E a ele é consagrado. Ou seja, a dedicação do sacerdote é para as coisas sagradas, as coisas divinas. Tá certo? Então, no meio desse tempo, dessa época de Herodes, que significa a era de prazeres, de gozos, de conforto, de poder, né, de satisfação da carne, ali também estava um sacerdote. Vivia nesse tempo, nesse mesmo ambiente, um sacerdote que era voltado para as coisas espirituais. Veja como é interessante o Evangelho. Tá? Nós estamos indo aí ao Evandro, que chegou, a Vilma, a Andréia e a Mary, que sejam bem-vindas, viu? Nosso estudo hoje é sobre o Evangelho, viu? Tudo bem? Então, Zacarias, dando sequência, esse sacerdote que era casado com Isabel, cujo nome, o nome de Zacarias significa lembrança, tá? Ou recordação de Yahvé. Zacarias, lembrança ou recordação de Yahvé. Olha que coisa interessante. Tudo tem um significado, tá? Esse Zacarias é o protótipo do intelecto, que neste caso já está voltado para as coisas espirituais e divinas. Então, ele intelectualmente, a personalidade já se intelectualiza, mas já está voltada para as coisas espirituais e divinas, porque ele se lembra de Deus. O nome significa isso, tá? É recordação de Deus, recordação divina. Tanto que ele se dedicou de verdade às coisas sagradas. Ele se dedicava. E uma das provas de que ele tinha Deus conscientemente como Pai é a notícia que dele nos chegou. A notícia de que chegou de Zacarias. Segundo Lucas, no Evangelho, nós acabamos de ler, ele era filho de Abia, ou Abiá, tá? Que significa, está lá no segundo livro de Crônicas, do capítulo 24, versículo 10, que significa Deus é meu Pai. Olha, Abia, ou Abiá, do grego, ele vai significar Deus é meu Pai. Então, ele era filho desse homem. Aline Cruz, boa noite. Jaqueline, boa noite também, você que está chegando. Então, com essas características, não é, que vinha sobre a ascendência de Zacarias, forçosamente, tinha que procurar ouvir a intuição. Porque lembra que a gente falou da intuição, que era a ponte entre a personalidade e o intelecto, que era para fazer essa ligação? Então,
essas características, com essas características dele, desse intelecto, e sendo ele filho, porque isso aí é simbólico, hein, gente? Ele era filho daquele cujo nome significava Deus é meu pai, né? Abia ou Abiá. Então, era a intuição a danada da Isabel, que era representada por Isabel. Veja por quê. Em hebraico, o nome é Elisheba, nome Isabel. Viu? Em hebraico é Elisheba, isto é, adoradora de Deus. Tudo buscando o significado. Né? Foi dado o nome a ela, em hebraico, de Elisheba, que nas traduções chegou a ficar Isabel, mas significa aquela que é adoradora de Deus. Ou então, obra de Deus, obra de Yahvé. Com efeito, veja, a intuição, lembra, ela está ligada ao eu supremo, ao eu superior e divino de cada criatura. Boa noite, Dona Marlene está conosco também. Deus te abençoe. Então, a intuição, Elisheba, Isabel, esposa de Zacarias, representava a intuição, aquela que faz a ponte entre o intelecto e a personalidade. Né? Então, o que acontece? Ela era, o nome dela significa ainda adoradora de Deus. Então, Isabel, quem tiver esse nome, significa adoradora de Deus. Então, ela faz a ponte, ela é ligada, porque ela é a ponte, né? Ligada ao eu divino, ao eu superior de cada criatura, né? Que é a centelha divina. Então, o evangelista, o Lucas, ele vai escrever que Isabel era descendente de Arão. Vamos entender essa questão da descendência de Arão. Nós ficamos na letra, agora vamos extrair da letra alguma coisa, né? Veja que coisa interessante, para que nós estudemos, analisemos, né? Mesmo em nossos dias, atualmente, né? Com registros de nascimento e tudo, que nós temos tudo certinho, tudo registrado, inclusive hoje, digitalmente, vamos dizer assim, raramente nós conhecemos nossos ascendentes, além da terceira geração. Muito raro, tá certo? Raro mesmo. Tem que buscar, tem que ir atrás, né? Porque nós não temos. Nós temos o quê? Nós podemos ter ali os pais, são mais próximos, os avós, os bisavós. Mas quem vai ter na mente ou na sua árvore genealógica a lembrança de um tataravô, né? Ou como dizem, né, o pessoal mais antigo, um escanchavô, vamos dizer assim, né? Então, só muito excepcionalmente, mas muito mesmo, é que nós chegamos à sexta ou à sétima geração. Ou seja, sexta e sétima geração vão significar 200 ou 300 anos antes de nós, tá certo? Atrás de nós, tá certo? E, no entanto, o tempo transcorrido, veja, ele está falando da gente aqui agora, com todas as condições que nós temos de guardar informações por causa dos registros. Antigamente não tinha, tá? No entanto, veja bem, o tempo transcorrido entre Arão e Isabel, Arão, não sei se vocês se lembram, era o irmão de quem? De Abraão, perdão, de Abraão. De Moisés. Desculpe aí, viu, gente? O irmão de Moisés. Então, Arão, o irmão de Moisés. Esse pessoal era de 1500 anos antes. Então, veja bem. Entre Arão e Isabel havia um espaço de tempo de 1500 anos, gente. Que diríamos atualmente, por exemplo, de um homem moderno, um homem atual, que afirmasse ser descendente de um personagem do ano 500 depois do Cristo. Ou seja, olha, nós somos brasileiros e nós temos aqui, no máximo, aqui na nossa terra, 500 anos. O Brasil tem 500 anos. Como é que a gente lembrar de alguém que foi parente nosso, de quem nós descendemos 1500 anos atrás? Do ano 500, por exemplo. Naturalmente que nós temos que, né, guardar aí uma simbologia, tá certo? Se isto hoje é impossível na prática para nós, né, que não seria, então, né, dadas as proporções que nós estamos colocando aqui, naquela época recuada, naquela época remota. Né? Como poderia ser feito esse controle naquela época? Está na escrita, não se fazia direito, então, de onde concluímos que, no caso, existe em tudo isso uma alegoria. Aí está uma alegoria, um símbolo. Arão, só para recordar, Arão significa o iluminado. Terezinha chegou, Terezinha Ferreira, coisa linda. Seja bem-vinda, Terezinha. É um prazer você por aqui, viu?
Então Arão significa o iluminado. Iluminado, tá certo? Quer dizer que Isabel, que é a intuição, que representa a intuição, já se encontrava iluminada. Ou seja, estava querendo dizer Lucas aí que Isabel estava iluminada, dizendo que ela era da descendência de Arão, tá? Porque ele era o iluminado pela luz do seu eu supremo, a centelha divina que reside em cada um de nós, que é cada um de nós, né? Enquanto criação divina, mas não se havia ainda unido a ela. Essa centelha ainda continuava porque ela estava ainda no processo. Então a tentativa, entretanto, estava sendo feita. Zacarias, o intelecto, lembra que nós estamos colocando, já se unira em matrimônio à intuição, que era Isabel, né? Que é Isabel. Nessa busca intensa dessa união com o eu superior. Então essa união sagrada entre eles, tá? Estava promovendo, dando prosseguimento, dando uma caminhada nessa união, tá certo? Nessa união com esse eu superior, esse eu divino. Então vem a seguir o versículo seguinte, que vai dizer que ele vai dizer que nesse terceiro versículo que eles não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéril. Lembra? Foi falado há pouco que nós lemos. Ela era estéril. E ambos, os dois, Zacarias e Isabel, estavam em idade avançada. Então, humanamente, um fato natural, embora tivesse que ser dividido em duas partes. Vamos ver. Vamos dividir essas duas partes. O fato deles estarem em idade avançada e ela ser estéril, né? Então, idade avançada significa que agora, humanamente, né, do ponto de vista... naquela época, imagine, hoje é difícil, né? Eles não iam ter condição de ter filhos, não tinha mais. Vinham tentando, mas nada, absolutamente nada. E pelo fato de eles virem tentando, percebia-se que ela era estéril, já que ela não gerava. Tá certo? Mas vamos extrair o quê? Primeiro, a questão da esterilidade feminina. Por que dela e não dele? Como saber, naquela época? Que ciência nós tínhamos naquela época para saber se a esterilidade era de Isabel ou era dele? Não é? Aí pode dizer, sim, mas ele poderia ter filhos exteriormente, né? Mas não tinha. Sabe por quê? Foi dito lá anteriormente que ele era seguidor dos mandamentos de Jesus, dos preceitos do Senhor. Estava lá. Lucas citou tudo isso. Ele era um sacerdote, portanto, ele era um seguidor, um cumpridor dos deveres sagrados, porque ele cuidava das coisas de Deus. Então, podia tanto ser estéril ele quanto ela. A gente não sabe. Não fica essa informação clara aí, embora só se dissesse que era estéril ela. Naquela época era assim, a mulher sempre era a culpada. Era o passado, é assim, felizmente, né? Hoje, graças a Deus, não é mais assim, né? Até porque existem as investigações que mostram quem é, quem não é estéril. Mas aí vem o outro ponto, a idade avançada. Então, no primeiro caso, vamos ver, justifica a falta de filhos nas idades juvenis e na madureza, né? Tudo bem. Agora, a segunda, a questão da idade avançada, só comprova que na idade já avançada, nada mais se podia esperar. Pronto, na primeira não. Na primeira, ninguém sabia, na verdade, quem era que era estéril. Então, daí ser imprescindível, é indispensável para o fato material, algo que fugisse ao normal. Então, fugia ao normal naquela época. Não é verdade? O fato deles terem tentado, já eram casados desde muito cedo, tentando conceber, tentando que houvesse uma gestação e viesse um filho, não conseguiram e já estavam em idade avançada. Portanto, não... em tese, não teriam mais. Então era uma situação aí anormal para se ter um filho. É ou não é? Veja como é interessante. Não é verdade? Então, era preciso, então, para a personalidade, aparecer a intervenção divina. Não é verdade? E, portanto, o milagre. E tudo para aí. Estaciona ali. Se caracteriza apenas e não somente o milagre, uma vez que a situação era anormal, não se podia, era estéril, idade avançada. Para eles, naquela época, seria e foi, vamos colocar assim, um milagre. Nós sabemos que não é. Não é verdade? Por que não? Porque a gente pode ver hoje. Se hoje a pessoa pode sim gerar, a pessoa pode, estéril, fazendo tratamento, gerar, tudo isso faz parte das leis. E tudo que faz parte da lei, gente, não tem nada de milagre. Tudo é possível à época em que é possível.
É assim que acontece. Tá? Então, nós temos que tirar essas questões do milagre. Então, apesar de ela ser iluminada, né, na condição de intuição, Isabel, porque era descendente de Arão, era iluminada, e também de se voltar para Deus, que era o intelecto, no caso Zacarias, o sacerdote, e apesar de os dois se haverem unido para o encontro supremo, né, o casamento, os dois eram casados, os dois ainda não tinham conseguido essa união. Olha, apesar de casados há muito tempo, o que caracterizaria a união efetiva, final, constituição de família, seria o filho. Então, eles não tinham esse filho ainda. Então, eles não tinham filhos, ou seja, não haviam chegado ainda a um resultado. As razões procedem. Uma intuição, Isabel era estéril, porque ao intelecto faltava o elemento fecundador, ou seja, ele precisava fecundar, ela precisava ser fecundada, ela não conseguia porque era estéril, em tese. E isto, não obstante, estarem buscando esse filho há muito tempo. Os dois, eles estavam agora em idade avançada. Então, caracteriza-se aí, repetindo, a condição anormal, de anormalidade, à época, para que então a personalidade buscasse a situação miraculosa, né, que vai acontecer quando nós vamos ver daqui a pouco. Então, nesse momento, entra em campo um novo elemento, um elemento de ação. Qual seria esse elemento? Aparece aí um guru. Um guru? O que é guru? É um mestre, porque o discípulo, ele estava preparado. Toda vez que o discípulo está preparado, surge o guru. E dá-se então o acontecimento tão desejado. Nasce um filho, chega-se à união total. Então vamos ver isso agora. Todo esse preâmbulo que nós fizemos foi para que nós chegássemos a essa questão da predição, que é o tema do nosso estudo de hoje. A predição do nascimento do nosso querido precursor de Jesus, o João o Batista. Tá? Então nós fizemos aí uma interpretação um pouco mais aprofundada, tá, dessa situação toda, desses 3 versículos, do 5º, do 6º e do 7º do Evangelho de Lucas, que trata desse momento em que ele cita, no tempo de Herodes e tal, falou da ascendência de Zacarias e da sua esposa Isabel, falou da situação, falou que Herodes era aquilo, que eles eram isso e tal, mostrou a situação e a chegada agora do guru. Então o que acontece? Nos versículos 8º e 9º, na sequência, diz assim, prestem atenção. Estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais na ordem de sua turma, coube-lhe por sorte, olha, segundo o costume, é o versículo seguinte, entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Veja como é interessante, viu? Parecia tudo coisa fortuita, porque ele colocou por sorte o Lucas. Veja a colocação dele para mostrar também uma situação inusitada. Mas vamos ver mais adiante. As turmas sacerdotais, vamos estudar isso aqui para nós entendermos, de serviço naquela época, cada semana, em um período, em número de 24, eles eram sorteados segundo a lei mosaica. A turma de Zacarias era a 8ª, né? De Abijá, de Abia, está lá no livro de Crônicas, o primeiro, o capítulo 24, versículos do 3 ao 18. Está lá, vocês vão buscar lá para ver como é que está colocado lá. Então a cerimônia, ela se realizava pela manhã, essa cerimônia, antes do sacrifício. E era no santuário, ou seja, no santo, sala que antecedia o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote penetrava uma vez por ano, a sala do Santo dos Santos. Então, no santuário era a sala imediatamente anterior. Então, consistia isso em renovar o braseiro, né? A atividade dele, a liturgia que lhe cabia realizar dentro das suas atividades religiosas, era renovar o braseiro, deitando sobre ele logo depois, o incenso. Colocava ali o incenso e os óleos perfumados. Era o trabalho de Zacarias, era a liturgia do cargo que ele exercia dentro daquela congregação, tá certo? E que está descrito, né, pelas ordenações, por tudo o que foi estabelecido por Moisés
há mais de 1.500 anos, vocês imaginem, tá? E até aquela época era realizado. Então observamos aí que Zacarias, que é o intelecto, né, a representatividade do intelecto, ainda se encontrava agindo na personalidade. Embora já fosse intelecto, mas ele agia como? Nas questões exteriores. Ele praticava os ritos externos, ele queimava o incenso, ele proferia orações verbais, ele observava a liturgia do cargo sacerdotal que ele exercia. E isso no recinto anterior, na sala, no santuário anterior à sala dos santos. Que essa sala dos santos é o santuário mais íntimo, né? É como se fosse o coração do templo, né? Onde só os sumos sacerdotes, ou os seres já realizados, já espiritualizados, poderiam penetrar. Não era o caso ainda de Zacarias, então ele chegava só até o santuário e fazia a sua atividade. Guardaram isso? Muito bem. E toda a multidão estava orando da parte de fora, a hora do incenso. Esse é o versículo 10º, tá? O que significa isso? Quando o sacerdote começava o rito, olha o que acontece, viu? Tocavam as trombetas do templo. E o povo, que se achava espalhado no ádrio, no entorno dos homens ali, e das mulheres, esse povo se recolhia em prece. Ficava em prece. Era o povo do lado de fora. Faz mais ou menos como acontece lá no Vaticano, né? Aquela missa, todo mundo fica lá do lado de fora, aquela praça enorme. Mais ou menos assim. Tá? Então o evangelista ele vai nos alertar aí para o fato de que a massa popular, o povão, a multidão do povo, ainda não atingiu nem sequer esse primeiro santuário. Zacarias sim, mas o povão não. Então esse povo está do lado de fora no momento da prece. E quando a prece ocorre lá dentro, o povo ficava do lado de fora recolhido. Do lado de fora, olha, recolhido durante a prece. É o que geralmente se denomina nesse momento de reza. O que é reza? Reza deriva de recitar, de repetir. Ou seja, a prece recitada com os lábios, da boca para fora. Então, eles repetiam 50 ou até mais vezes as mesmas fórmulas decoradas. São os profanos. Veja, isso era naquela época. A coincidência de hoje não é mera coincidência, é a repetição. Tá certo? Então, essas situações ocorriam naquela época e hoje acontece também. Não é assim que acontece? Quem conhece sabe, quem participa sabe das questões das missas, por exemplo, do catolicismo. No versículo 11 desse primeiro capítulo ainda de Lucas, vai dizer assim: e apareceu Zacarias. Veja, repetindo. E toda a multidão, ela estava orando, a multidão, o povão estava orando do lado de fora, na hora do incenso. Ou seja, quando era chegada a hora de o incenso ser queimado ali. Então ele vai dizer, na sequência, que apareceu Zacarias, apareceu a Zacarias, no versículo 11, e apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Está lá, leiam. À direita do altar do incenso. Então Zacarias, vendo-o, é o versículo seguinte, ficou perturbado e o temor o assaltou. Ficou temeroso. Versículo 13. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás João. Está aí a predição. O anjo disse isso. Ele acrescentou, o anjo, e terás gozo e alegria, é o versículo 14, e muitos se regozijarão por causa do seu nascimento. Acrescentou ainda, porque, versículo 15, porque ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. Já desde o ventre de sua mãe será cheio de um Espírito Santo, ou de um Santo Espírito. E no versículo 16 acrescenta, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. E acrescenta, versículo 17, ele irá diante do Senhor com o Espírito e o poder de Elias. Olha, já estava dizendo aí nessa época, gente, que ele era Elias reencarnado. Já estava dizendo. Ele irá diante do Senhor com o Espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter
os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Então, já mostrava aí a missão de João o Batista. O que ele iria fazer? Qual seria a sua atividade? Qual seria a sua, digamos assim, a sua missão espiritual enquanto encarnado, vindo antes do Cristo? Anunciar a sua vinda, preparar o povo para quando Jesus viesse, estivesse já um povo mais ou menos preparado e já dedicado a Deus. Era a missão que fora anunciada pelo anjo a Zacarias, ao filho dele, que ele iria ter, que ele iria receber, junto com sua esposa Isabel, e ambos estéreis e em idade avançada. Dá para ficar com medo? Estranhar? Ficar assustado? Então, o que nós vamos extrair daqui? Então, na interpretação literal, temos que chamar a atenção para alguns fatos, né? Alguns que nós vamos citar aqui. Por exemplo, a Zacarias aparece um anjo. Vamos lá. O que é anjo? O que é anjo? A palavra grega significa simplesmente noticiador. Anjo, em grego, significa noticiador, arauto, mensageiro, anunciador. Olha o que é que nós entendemos por anjo atualmente. O termo era empregado, naquela época, para designar qualquer mensageiro. Qualquer que fosse, tanto encarnado quanto desencarnado. Não importava, tá certo? Qualquer um que viesse transmitir um recado era denominado anjo. Então, na Bíblia, a palavra refere-se quase sempre a um espírito desencarnado, na Bíblia, tá certo? Quando ele traz alguma mensagem. Esse espírito é um ser humano. Por que é um ser humano? Porque é sempre descrito como? De que maneira? Como um homem. Veja, como eles descrevem sempre lá na Bíblia. Só dê uma olhada. Geralmente está lá, ou sentado, ou de pé. Basta ler, vocês podem ler lá, quando aparece um anjo, como é que o evangelista descreve. É sentado, é de pé, vestido de branco, etc, etc, etc. O que também ocorre neste caso. Neste mesmo caso, nós acabamos de ler lá, dizendo que não era um ser etéreo. A gente pode ver. Porque ele tinha forma e volume igual a de qualquer um homem. E ainda falava, porque vem gente, deu uma paradinha aqui, deu uma enganchada, mas a gente volta aqui rapidinho. Então, para um espírito desencarnado, né, voltando à questão do anjo, para um espírito desencarnado, para que ele se torne visível, o desencarnado, o espírito que está no mundo espiritual, precisa de duas situações. Olha, são duas as situações que nós aprendemos em espiritismo. Tá? A primeira depende da criatura encarnada, ou seja, de quem está do lado de cá. E essa pessoa precisa ser um médium. Pode ser vidente ou audiente, para poder perceber esse desencarnado. Tá certo? E em hebraico, o audiente, o vidente, o médium, ele vai significar roé, rosé. E tem também aí o poder de interpretar, ou seja, nambi. Também do mesmo hebraico, que significa profeta ou médium. Né? O médium, e com efeito, o profeta, do grego, significa também falar por meio de médium. E médium, a palavra latina, vai significar intermediário entre o desencarnado e o encarnado. Tá certo? Por isso que precisa desse médium. É a primeira condição para que o espírito desencarnado surja, apareça. É preciso que haja um médium que tenha essas condições de ver ou ouvir para perceber a presença. Né? Porque ele falou, esse anjo. Né? Ele falou. E o Zacarias ouviu. Então, ou Zacarias era médium, ou ele... Aí vai entrar outra situação, que é a segunda condição. Depende do desencarnado apenas, caso não haja o médium, para ver e ouvir. Tá certo? Porque quando a criatura encarnada não é médium, então o espírito precisa se materializar, se tornar visível, tomando então a forma fluídica. Nós já conversamos um pouco sobre isso, vocês depois vão lembrar. Né? Então é preciso que ele se materialize, se torne visível para qualquer um ser humano. Quando ele se materializa, tá certo? O que vai acontecer? Ele aparece para qualquer pessoa não vidente. E também qualquer pessoa, quando ele falar, vai ouvir.
Então, uma das provas de que o anjo que apareceu a Zacarias era um espírito desencarnado, de homem, é o nome que ele tem. Era desencarnado. Por que era o nome? Porque o nome dele era Gabriel. O que significa Gabriel? Vocês sabem? Gabriel é homem de Deus. Cadê Gabriel? Será que Gabriel está aí, Ronise? Diga a ele, viu? Gabriel significa homem de Deus. Tá certo? Então é uma prova pela nomenclatura que foi dado a esse anjo, o nome de Gabriel, dizendo que ele é homem de Deus, ou seja, é um mensageiro de Deus. Ele é um anjo, Gabriel, que vem trazendo notícias de Deus, portanto, desencarnado. Então ele apareceu, olha lá a situação também. Está lá dizendo no versículo, ele apareceu do lado mais nobre do altar, que é o lado direito, que ficava na direção sul, né? na concepção deles lá, direção sul, onde estava então ali, nessa direção, o candelabro, né? Onde ficavam as 7 velas. 7 velas é o símbolo místico da luz, naquela época e hoje ainda. 7 velas, né? Não vou entrar nesses meandros aí, porque sabe mais ou menos, né? Em outras denominações religiosas que se usam nessa quantidade de velas e tudo mais. Então, esse é um símbolo místico da luz. 7 velas num candelabro que ficava à direita, na direção sul. Era o lado mais nobre, portanto, do santuário. Ele apareceu ali, naquele local. Então, Zacarias se assusta. Não é? Zacarias se assusta ao ver esse anjo e depois ele permanece como ainda temeroso diante desse acontecimento. O que é isso? Mas o mensageiro, o anjo, o tranquiliza. Mensageiro e anjo são sinônimos nessa época, viu, gente? O tranquiliza, dando a ele o recado de que ele for incumbido trazer. Ele diz, tua prece foi ouvida. E Zacarias verá o nascimento de um filho, ao qual importa que se chame João. Ou seja, o próprio anjo já disse, por recado de Deus, segundo ele, do alto, que ele tenha que ser chamado de João. Aí por quê? João em hebraico significa Yahô foi favorável. Yahô é Yahvé, que para ele significava Deus, o nome de Deus. Né? Javé, Jeová, tá certo? Então, foi Jeová quem disse que ele deveria chamar João. Viu como é interessante a situação? Então a forma Yahô é a abreviatura de Javé, de Jeová. É a mesma que deu origem ao vocábulo Júpiter, por exemplo, né? Yahópter, Yahópater, né? Que significa divindade, né? O maior. E aqui entra na formação da palavra Deus, que nós temos, né? Trazendo pela nossa ligação, Diaos, olha, Yahvó, Diaos, que é Deus na nossa língua, com o sentido de quê? De luz, cujo feminino formou a palavra dia. Olha só, Deus, luz, dia, tá certo? É tudo dentro do mesmo significado, de uma mesma conotação. Então o nascimento de João, segundo o anjo, traria, no caso, alegria ao casal, lógico, né? Pelo término da esterilidade, eles passariam a ser férteis, considerado a esterilidade como se fosse um castigo entre os judeus. O casal estéril era quase que alijado ali, o pessoal olhava de olho atravessado, tá certo? Mas essa felicidade, segundo o mensageiro de Deus, se estenderá a muito mais gente. Olha que colocação. Isto porque João será grande aos olhos de Deus. Então essa informação traz muita alegria para um casal, especialmente numa época dessa, vocês imaginem, né? Então ele acrescenta, dentro da nossa busca pelo entendimento, que ele coloca lá que não beberá ele jamais, nem bebidas fortes, fermentadas, que são o álcool, né? O que revela que João será nazireu. O que é nazireu? Nazareno. Nazarenos tinham essa forma de viver. Não bebiam bebidas fortes. E embora nada se diga no Evangelho, não está lá nada nem subentendido, né? Também não poderá cortar os cabelos. Não diz isso lá. Mas era assim que acontecia entre os nazarenos. Eles não podiam cortar o cabelo. Então eram estas as condições de nazireato, aliás, que está lá no livro dos Números. Vocês vão encontrar no capítulo 6. Então o nazireu era o homem que fazia um voto especial. Que voto era esse? Consagrando-se a Deus, e esse voto foi criado por Yahvé,
Por intermédio de quem? De Moisés. Porque Moisés é que tinha o contato com esse anjo, com esse espírito, não é, que se autodenominava ou foi denominado de Yahvé, Jeová. Tá certo? Que quem assistiu à novela, né, deve ter acompanhado tudo isso. Então firmemos mais uma vez esse princípio aqui. O de Yahvé, que era o mesmo Espírito que encarnou com o nome de Jesus. Olha, Jeová, Yahvé, já naquela época que se comunicava através de Moisés, né, era já o Cristo, era Jesus que veio reencarnar, tá? Conforme nós já estudamos lá atrás. E mais uma prova pode ser dada aqui nesse momento que nós estamos estudando. Quando se trata de Deus, o absoluto, sem forma, o absoluto não tem forma, jamais criatura alguma poderá vê-lo. Não é verdade? Sem forma, como é que vai ver? Como está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 33, versículo 20. Não poderás ver minha face, porque o homem não poderá ver minha face e viver. Olha a colocação que está lá no livro do Êxodo. Então, mas com Jeová, Yahvé ou Jeová é diferente. Falando a Moisés, a Arão e Míriam, Yahvé diz o que para eles? Se entre vós houver profeta, que para nós sabemos que é médium, eu, Jeová, a ele me faço conhecer em visão, falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés? Ele é fiel em toda a minha casa, que é a terra, né? A nossa mãe terra. Aí, boca a boca, falo com ele, tá? Direcionado para ele claramente, e não em imagens, como está lá. E ele contempla a forma de Yahvé, Jeová. Está em Números, no capítulo 12, versículos de 6 a 8. Como uma espécie de retribuição, então, quando Yahvé, Jeová, estava encarnado, no caso era já Jesus, Moisés também chega ao encontro de seu mestre e Senhor. Lembram quando foi isso? De seu Deus. Ele aparece naquele momento maravilhoso que está registrado no capítulo 17 de Mateus, no versículo 3º, na transfiguração ao lado do seu precursor, quem? Elias, João Batista. Que lindo, não é não? Lembram desse detalhe? Então nós vamos dar uma paradinha aqui, que é para vocês registrarem. É muita informação, eu acredito, para que vocês possam absorver tudo que nós estamos buscando trazer de estudo do nosso querido Carlos Torres Pastorino, ao interpretar o Evangelho, utilizando a letra, a interpretação real dos fatos, que como aconteceram lá, narrados pelo evangelista, mas também extraindo o espírito, né, os significados daquelas palavras, daquelas narrativas, daqueles momentos, daqueles ambientes, pelas palavras trazidas pelo nosso querido evangelista e com o estudo apurado, de conhecedor, de uma pessoa extremamente capacitada que também fora teólogo da Igreja Católica, mas conhecer a doutrina espírita e então começou a ter uma percepção mais abrangente daqueles escritos lá nos evangelhos no Novo Testamento. Chega agora o Petrônio, chegou agora ou já estava, Petrônio? Deus abençoe. Nós estamos finalizando, gente. Por enquanto nós vamos parar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida nesses poucos minutinhos que nós temos, pouco mais do que 3 minutos ou 4, né? Questionem, coloquem, digam se entenderam, se estão acompanhando tudo aquilo que nós estamos colocando, que é para a gente seguir adiante. Porque esse é um momento interessante que nós estamos vendo, porque daqui a pouco nós vamos entrar diretamente nesse entreveiro que foi, né, a chegada do Cristo, a busca de João Batista e tudo mais que nós vamos ver mais adiante com esse início de estudo dos evangelhos, da sabedoria que encanta nos evangelhos, se nós soubermos extrair dele, da letra que mata, o espírito que vivifica. Ok, gente? Então nós queremos agradecer a atenção de vocês, a presença de vocês até agora, vocês que estão em número razoável aqui entre nós, que já passaram outros que nós não podemos ver. Vou citar o nome de Ilma aqui, o Petrônio que chegou há pouco, Leizinha que já estava, a Selma Mendonça, Ronise, minha querida Ronise, Dani Moraes, a Suzaneide, a Elisa Hilário, a Andréia que estava, a Pai, representada com certeza pela nossa irmã Ilenói, Alcides Alves, olha o Alcides aqui, que coisa linda. Deus te abençoe, Alcides, estou lhe acenando, viu? E o Edson, meu querido, que estuda conosco também nas segundas-feiras, de estudos no Mensageiros. A Andréa Moraes aqui também, que Deus abençoe. Tá?
O Anderson, meu querido sobrinho postiço, não, aqui esse é Anderson, tá, não, aqui esse é Anderson, o nosso guru, né? Esse menino que canta, encanta e é muito interessante ele. A Rosa Fontes aqui também presente, o Edival também, um pupilo meu, a Roberta Rocha, a Tayane Santana. Essa é Tayane, a Tayane é a psicopedagoga, está conosco agora com o seu próprio perfil. A minha querida irmã Elenói, que eu já falei, Terezinha, espero que vocês tenham acompanhado, Dona Marlene, Jack, a Jaqueline, aliás, todos vocês, Dona Lúcia, tudo aquilo que nós falamos até há pouco, tá? Porque é interessante. É um estudo, talvez vocês não lembrem depois, porque é importante que a gente apenas conheça tão somente, mas que a gente extraia também daí a sabedoria. Por que essas coisas foram escritas e da forma como elas foram colocadas. E também porque nós temos agora uma ferramenta tão fantástica, tão maravilhosa, que é a própria doutrina espírita, para poder extrair dali o conhecimento que nós estamos tentando trazer desses evangelhos, tá? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, dizendo assim, e pedindo por vocês nesse momento, dizendo: Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que a tua voz, que a tua paz, que a tua luz, que a tua bondade suprema, a tua justiça, Senhor, alcance todas as criaturas, iluminando-as com a vossa misericórdia, para que todos possamos, em algum momento, sair das situações conflituosas, difíceis que nós nos encontramos, alguns de nós, para caminharmos na tua direção. Em meio a esse momento difícil, complicado, de pandemia, a essa agonia, a esses estresses que estamos vivenciando e todas esses conflitos políticos entre ciência, a medicina, a política, as vantagens, o povo, tudo isso que o Senhor possa iluminar cada um de nós, que possamos extrair daí o melhor de tudo, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Que a paz de Deus, portanto, envolva a todos hoje e sempre. Muito agradecido a todos vocês pela presença, viu, meus irmãos? Que Deus os abençoe, Deus os ilumine. Vanessa entrou um pouco atrasada, na próxima vez você vai chegar mais cedo, tá? Obrigado a vocês, até a próxima semana. Se Deus quiser. Amanhã tem Café com Luz, já não será comigo, viu? Hoje foi, mas será amanhã já com Isa, provavelmente, ou então com Chile, a gente não sabe. Teremos também a conversa fraterna com nossa querida Elenói às 16 horas. Mais coisas a gente vem depois, viu? Vai ser divulgado durante o dia de amanhã. Muita paz, muita luz para vocês.